acreditar. Porque Deus fala isso. Jesus Cristo veio abrir o céu para nós. E quando o povo dele se reúne para louvar a Deus, Deus habita no meio dos louvores do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia! Glória a Deus! Antes de você sentar, procure o irmão, dê aquele abraço. Bom estar aqui com vocês nesta tarde. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos. Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão aí no escurinho aí atrás, vem mais para frente um pouquinho. Tanto com a igreja vazia, isso. Tanto com a igreja com lugar, não vazia não. Lugares. Os irmãos daí de trás, vem cá para frente. Aleluia. Fica aí nesse escuro aí, você não consegue nem ler a Bíblia. Né? Aleluia. Nós temos muitos lugares aqui na frente. Aleluia. Pastor não mostra, não. Amém, meu Deus. É. Falando morte, amém? Prepara bem que o pessoal começa a sentar lá atrás, né? Aleluia. Assim, eu só liga aquele ar dali. Sabe qual é? Sabe? É só ligar, já está regulado. Isso. Gente, hoje o juiz tentou, né? Aleluia. Vamos preparar nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Hoje eu vou falar vivendo os milagres de Jesus através da unidade. Unidade, olha que coisa interessante, né? Casa dividida não subsiste. Então, na unidade, nós vamos ver os milagres de Deus no meio da igreja. Os versículos de 1 em diante vai nos trazer informações preciosas e vai nos ajudar durante a mensagem a compreendermos, né, o que Deus quer falar conosco a respeito de unidade. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Só há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, Amém. o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que isso, hein? É, quando o apóstolo Paulo deixa isso registrado à igreja de Éfeso, é uma informação maravilhosa, porque, olha, nós não podemos pensar diferente, nós temos que ter a mesma visão, o mesmo pensamento, a mesma visão, nós temos que ter a mesma fé, nós temos que ter o mesmo parecer. Olha só que coisa tremenda. A igreja de Corinto, ele sai, porque havia divisão naquela igreja. Havia partidos. Isso aqui não é o Congresso Nacional, que tem o pessoal de um partido, o pessoal de outro. Todos nós temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só palavra, um só Deus e Pai. E precisamos perseverar nisso. Interessante os detalhes que o apóstolo Paulo fala. Informações preciosas que Paulo nos deixa nesta tarde. Verbos como andar, esforçar e preservar
são palavras que deverão fazer parte integrante da nossa vida no Senhor. Amém, Jesus. São 3 verbos simples, ó, andar, esforçar e preservar. Amém, Jesus. São situações que nós precisamos, olha, andar de modo digno da vocação da nossa vida no Senhor. Ó, da vocação a que fomos chamados. Com toda a humildade e mansidão. É assim que nós devemos andar. Ovelha do Senhor anda assim, ó. Toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Depois do Senhor não tem aquele negócio de bico. Bicudo não entra no céu. Então nós precisamos entender essas coisas, são coisas simples, mas muitas vezes difíceis de se colocar em prática no caminhar. O andar da igreja, né? Esforçando-vos diligentemente, quer dizer, com diligência, com cuidado, com zelo, com carinho, com esforço, olha só, e a Bíblia fala por preservar. Então alguma coisa Deus deu para nós preservarmos na igreja. O que Ele deu para nós preservarmos na igreja? A unidade do Espírito. Ele diz assim, no vínculo da paz. A Bíblia diz que a igreja será conhecida como sendo a igreja que promove a paz. Amém, Jesus. Nós somos promotores de paz. Aleluia. Então nós começamos a ver por que Deus nos dá essa ordem. Através aqui do apóstolo Paulo. Porque há somente um corpo. Não existe 2 corpos. Você imagina uma pessoa, se ela for partida ao meio, o que acontece com ela? Ela morre. Então só pode ser um corpo. E um espírito. Então não tem. Se uma igreja dividiu, alguém está com outro espírito. Olha só que coisa interessante. Porque é um só espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, Jesus. Aí bem, porque só existe uma esperança. Todos nós temos só uma esperança. Qual é a minha esperança? De um dia chegar ao céu. Aleluia. Porque eu ainda estou nessa terra. A igreja ainda não adentrou as mansões celestiais. A igreja ainda está nessa terra. E ele diz, porque há um só Senhor. Um Senhor. O mesmo Senhor da tua vida é o mesmo Senhor da minha vida. Não existe um Senhor mais poderoso que o pastor. É interessante, né? Não existe um Senhor mais poderoso para o profeta. Não existe um Senhor mais poderoso para uma área qualquer da igreja. Um só Senhor. Uma só fé. O que é isso? Um dos segredos da Bíblia é que aquele que tem 30 anos tem que pensar como aquele que tem um mês de crente. O tempo que vai dar a ele algum tipo de divisas dentro da igreja, a nível de fé. A fé é uma só, é a fé no Senhor Jesus. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, porque só há um batismo. Todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, que é o corpo de Deus. O que Deus fez? Te tirou do mundo e te incluiu. O batismo é isso, é você ser mergulhado. Ele te mergulhou no corpo de Cristo. Para você poder entender, Ele te tirou do mundo e te colocou na igreja. Que igreja é essa? A igreja una dele, é uma igreja única. Aleluia. Jesus não tem 2 igrejas, nem 3 igrejas, nem 4 igrejas. Aqui na terra, nós temos o quê? Regras. Então, se for abrir um trabalho ali, tem que ter um CNPJ. Então, tem que ter um nome. Né? Então, nós precisamos entender. Mas a igreja é uma só. Tem que ser na mesma fé. Tem que pensar igual. Tem que se sujeitar ao mesmo Senhor. Né? Ao mesmo Deus e Pai. Andar no mesmo Espírito. São detalhes que a palavra de Deus vem falando sobre a unidade da igreja.
Por quê? Porque Deus tem promessas para a igreja que está em unidade. Só há um Deus e Pai de todos nós. Então, se você foi gerado, você é filho de Deus. Você foi gerado pelo Espírito de Deus. Amém. Um dia você levantou a sua mão e reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. E que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Amém. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como o mundo está. E aconteceu um milagre na nossa vida. E que milagre foi esse? Nós nascemos de novo. Agora, nascemos de Deus. Temos um Pai único, que é Deus. Amém, queridos? Amém. Interessante, né? Não existe outro Deus na igreja. Só existe um Deus. Então nós temos que pensar como a palavra de Deus nos orienta. Não existe outro Senhor na igreja. É o mesmo Deus de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? É o versículo de número 5 e 6 que fala isso, exatamente isso. Aleluia. O sentido é de unidade. O sentido é que no corpo não pode haver outro corpo. No corpo não pode haver outro corpo. Que coisa bacana, né? Por isso que tudo que é estranho ao corpo, quando entra no corpo, traz o quê? Incômodo. Entra uma farpa no teu pé, na tua mão, no corpo. Alguma coisa estranha ao corpo. O que acontece? Traz sofrimento, traz dor, traz agonia, né? Então nós começamos a ver que quando um corpo estranho entra no nosso corpo, sentimos a dor. Assim é a igreja. Quando acontece algo diferente do que foi dito, vem as dores, vem os sofrimentos, vem as angústias, vem, como que diz o outro assim, ó, o silêncio de Deus, né? Deus quer operar, Deus está trabalhando, Deus não para de trabalhar. Mas muitas vezes encontramos muito silêncio de Deus. Você ora, e parece que não acontece nada. Então, tem que observar como está a tua vida com relação ao corpo. Você entendeu? Diga glória a Deus. Glória a Deus. É importante isso, porque isso vai fazer a diferença entre o milagre ser realizado ou não. Nós precisamos, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, um versículo que nós conhecemos muito, e até falamos muito dele, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então as portas do inferno falam da autoridade do inferno. Quer dizer, quem é a autoridade do inferno? Satanás. Satanás não prevalece sobre a igreja. Que igreja? A igreja que está em unidade. A igreja que está coesa. A igreja que tem a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Deus e Pai. A igreja que está andando, perseverando. A igreja que está, fazendo o caminhar de Deus, se esforçando diligentemente na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Esse é o segredo, porque aí o diabo não tem como. Como é que ele vai andar no caminho que Deus preparou só para os santos? Imagina, você tem uma estrada que só os santos passam. O diabo chega na beira, não pode entrar na estrada. Que pode? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Aleluia. Você está no lugar que Deus protege, aqui não entra. Animal feroz não entra. Aleluia. Isaías 35, depois você lê esse capítulo pequenininho, mas fala do caminho santo. O caminho santo de Deus. Só existe uma maneira dada por Deus para que a sua igreja seja mais do que vencedora. E eu quero nesta tarde falar sobre esta maneira.
Deus nos chama de corpo de Cristo. Você pode dizer, eu faço parte do corpo de Cristo. Aleluia. Deus nos diz que somos membros um dos outros. Eu não sei o que a Linda é, eu não sei o que o Anderson eu sei que é pastor, mas no corpo existem funções. Tem funções tão importantes que nós só damos importância a ele quando perdemos essa parte. Quem já teve a possibilidade de arrancar uma unha e aquela unha ficar, meu Deus do céu, é uma loucura, né? Leva tempo para crescer uma unha. Uma unha encravada, coisa pequena. Um calo faz você ficar o quê? Mancando. Então Deus preparou o corpo para que ele pudesse o quê? Caminhar de uma forma organizada. Ele diz que os membros têm que ser um dos outros. Eu preciso de você. Você pode falar isso para o teu irmão que está do teu lado? Eu preciso de você. Senão eu não caminho. Eu não caminho, eu não posso ser independente. Você imagina se o meu braço direito fosse independente. Chegou a hora de escovar o dente, eu sou destro. Com a mão esquerda fica ruim de fazer as coisas. Escrever, assinar, eu não consigo. Tem pessoas que fazem com as duas mãos, são hábeis, mas eu não consigo. Se eu tiver que apertar o parafuso com a mão esquerda, é uma luta, vai ser uma luta. Com a mão direita fica fácil. Imagina se o braço direito diz, eu não vou apertar, não vou fazer, não vou caminhar com você, vou ficar no bolso. Imagina um negócio desse. Tem crente que fica nessas condições, fala para o corpo, não vou fazer nada. Não fale comigo, porque eu não ouço. Olha que coisa terrível. Então o crente precisa entender que ele é membro um do outro. Eu preciso de você para me caminhar. E eu preciso de você para ser abençoado. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha só os detalhes, como Deus fala. Entrou uma laranja podre no saco, meu irmão, acabou. Aquele saco vai feder. Nós precisamos nos tornar sempre o fruto bom. Amém, queridos? Aleluia. Deus também nos afirma que precisamos ser como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é sempre o modelo. Olhe para nós. Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em unidade. Coisa. E ele deixa registrado na Bíblia várias passagens que mostram essa unidade em funcionamento. Deus nos fala em sua palavra que a sua glória não tem sido transmitida a nós para que sejamos um, como o Filho Jesus é com o Pai e o Espírito Santo, um corpo dividido ou despedaçado. Você sabe como é que Tiradentes morreu? Ele foi esquartejado. Se você pegar aquela trilha chamada Estrada Real, muitas cidades dizem, aqui ficou o braço, aqui ficou a perna, o outro lá ficou o outro, ficou a cabeça. Então, cada pedaço do corpo estava no lugar. Por isso que o corpo só tem sentido quando ele é reunido. Aí você identifica o corpo. De quem é esse braço? Olha aí, de quem é? Pode ser do Sérgio, pode ser do Fábio, pode ser do Anderson, pode ser do meu irmão Jonas. Não vou falar de você porque botei cabelo pra caramba, pelo amor de Deus. Vai ser a mulher barbada. Não é verdade? Então você começa a ver de quem é esse braço. Bom, quem foi esquartejado? Então é de Tiradentes. E essa perna? O único que foi esquartejado aí foi o Tiradentes. E estão levando ele para Barbacena, o corpo para Barbacena. Estão largando ele um pedaço de cada para ficar de exemplo.
Identificar uma perna é complicado, só hoje em dia tem como, e DNA. Mas naquela época não tinha. Então o corpo precisa estar unido para ser reconhecido como o corpo de Cristo. Senão você é uma aberração. Você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Amém. Senão nós nos tornamos uma aberração. Nós nos tornamos. Quando um corpo está em pedaços, ele aponta para um corpo morto. Deus é o Deus de vivos. Deus não é Deus de morto. Deus é o Deus de vivos. É um princípio, lembre-se disso, igreja, é um princípio de unidade, o que iremos explicar nesta tarde, terça-feira. É o princípio da unidade no Novo Testamento, Deus e a igreja. Então no Novo Testamento você vai sempre ver Deus e a igreja. No Velho Testamento você vai ver Deus e Israel. Amém? Deus, Israel e a igreja. As três manifestações de Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. São unânimes, isto é, pensam, falam, sentem e agem em concordância, simbolizando a unidade. A igreja precisa aprender a discernir o corpo de Cristo. Quando nós ceamos, o que nós falamos? Olha, nós precisamos o quê? Abra lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, examinar a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo. 1 Coríntios 11, 28. O 29 diz, sem discernir o corpo. Então, se fizer parte da ceia do Senhor sem discernir o corpo, aquela pessoa está fora do corpo. É um braço perdido por aí, uma mão perdida por aí, um dedo perdido por aí. 11, né? É, 28. É um dente perdido. Eu me lembro do meu filho João, quando ele caiu uma vez de bicicleta. Ele caiu assim numa altura bem grande, e tinha um monte de pedra embaixo, ele bateu de boca naquelas pedras grandes, e perdeu o dente da frente. Perdeu. Na pancada ele perdeu o dente, e todo o condomínio foi procurar no meio daquelas pedras o dente. Não acharam o dente, não achou. Nós não achamos o dente, porque o dentista disse, se achar o dente, a gente tenta implantar. Deus faz isso com muita propriedade. Tem aquele membro perdido, aquele pedaço de corpo perdido, e ele consegue incluir de novo. É a conversão ou reconversão de um desviado, um afastado da casa do Senhor. Alguém que não conseguiu andar em unidade. Alguém que não conseguiu mais suportar um irmão em amor. Aquela pessoa ficou o quê? Fora do corpo, fora das condições que Deus estabeleceu para o corpo. A Bíblia diz que era suportar em amor. Meu Deus do céu, meu irmão, não, tem gente que suporta. Como diz o Anderson algumas vezes, já falou aí, é mala de papelão dia de chuva. Imagina, não aguenta nem um peso, né? Tem irmão que é difícil, mas o que a gente vai fazer? Suportar. Porque a ordem é do nosso Senhor, a ordem é do nosso Deus, a ordem é do nosso Pai. Amém, queridos? Amém. Então eles simbolizando a unidade, eles pensam, falam, sentem e agem em concordância. A igreja precisa viver em unidade, na mesma fé, no mesmo espírito, submissa à sua liderança, obedecendo a palavra do seu Deus. Quer ver uma unidade? Vamos ver lá na criação. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Versículo de número 26. Está no início da Bíblia. Unidade na criação. Também disse Deus, façamos. O verbo está no plural, né? Vamos lá
acaba a hora da dor da peteca, como diz o pastor Lula. Vamos dar um beijinho nessa flor aqui. É isso que ele fala, né? Então, olha lá. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tem aí domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo de número 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então façamos. Esse verbo fala de plural. Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você for lá no Evangelho segundo João, você vai ver que Deus mostra ali, através de João, que nada que foi feito sem Jesus. Então Jesus já existia. Ele simplesmente se fez homem. Ele se manifestou, ele desceu da sua glória e entrou no ventre de Maria e foi gerado como nós, como um homem. É assim que funcionou. Para dizer para nós que o homem Jesus venceu e nele nós venceremos. Amém, queridos? Aleluia. A palavra de Deus fala: façamos, criou, e Deus abençoou, e viu Deus. Olha, então é o Deus Trino, a Trindade ali em ação. Agora vamos ver no capítulo 11. O capítulo 11 é um capítulo muito conhecido, Torre de Babel. Quem já ouviu falar na Torre de Babel, diga amém. Qual foi o objetivo da Torre de Babel? O homem, pelo seu esforço, alcançar o céu. Vamos fazer uma torre que chegue ao céu. E foram subindo a torre, e foram subindo a torre, e foram subindo a torre. O que havia naquele povo que estava ali? Unidade. Tudo que é feito na unidade, meu irmão, se for em Deus é uma bênção. Se for fora de Deus, Deus tem que intervir para parar a obra. Deus tem que intervir para parar a obra. Capítulo 11, versículos de 1 em diante. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Olha, havia só uma maneira de falar. Todos entendiam a única maneira. Era uma única língua que tinha. E ele dizia uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até aos céus. Olha, e tornemos-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor. Olha, havia uma só linguagem, um só projeto. Olha, unidade completa naquele projeto. Por isso que na empresa tem que ter todo mundo pensando da mesma forma, porque a empresa andar. Uma vez eu fiz um curso, uma palestra sobre unidade, disse que toda empresa um monte de gente assim empurrando um carro. Então cada um estava num lado do carro, fazia uma roda assim, todo mundo empurrando o carro, estava todo mundo fazendo esforço para o carro não sair do lugar. Aí, um iluminado falou: vamos, vai para onde? Vai para lá? Então todo mundo do lado de cá, para a gente empurrar o carro, para a gente poder ver esse carro andar. A direção única, todo mundo andando numa só direção, num só propósito. Você vai fazer as coisas andar. Por isso que nós temos que andar em comunhão com Deus. A
palavra de Deus é para que nós possamos andar segundo os princípios de Deus. Quando nós andamos com Deus, nós vemos as coisas acontecer na velocidade de Deus. Deus é luz, o milagre é imediato. Quando você se identifica com Deus, na sua palavra, as coisas vão acontecer na tua vida na velocidade da luz. Eu estava ouvindo ontem um testemunho de uma criança que nasceu sem... Os pés não sei que colocou. Alguém viu? Um testemunho, viu? Não viu não? Nasceu sem campainha, sem o céu da boca. Meu Deus do céu, imagina. Desespero dos pais. E quando aquela criança tinha, sei lá, uma determinada idade, 7 anos, 6 anos, 5 anos, a mãe olhou para a piscina, o filho não podia aproveitar a piscina. Ela falou: Senhor, tem uma passagem na Bíblia, tem que dizer, as águas, quando são movimentadas, um milagre acontece. Senhor, eu vou entrar com meu filho, eu sei que o Senhor vai movimentar essa água. E ela entrou no guri, botou o guri para baixo, o guri não podia fazer isso no guri. Ele não tinha os ouvidos. Eles não tinham os ouvidos. A audição dele não tinha. Ela deu 3 mergulhos com ele. Não foi que nem na Amanda, não, 7, não. Deu 3, porque ela teve coragem de botar mais. Saiu com o guri. A noite foi uma noite horrorosa, porque chegaram para o hospital. E no hospital diagnosticaram. A audição estava normal, tudo foi reconstruído. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Como? Porque ela andou por fé. A dimensão do nosso Deus é a fé. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós sempre botamos se. Muito complicado. Teve um derrame. Foi um derrame, pastor. Foi um AVC. O senhor não sabe o que é um AVC? A pessoa fica, sai arrastando a vida inteira, arrastando. Vai em Copacabana, vai ver muitas pessoas arrastando o pé. E um dia eu estava lá na igreja orando, e lá na fila, Deus mandou fechar os olhos. Eu fechei os olhos, e veio uma pessoa, parou na minha frente. Se eu visse, minha fé seria pequena. Eu não vi. Perguntei para ele: o que tu tem? Ele: não, tem um derrame cerebral. Falei: em nome de Jesus, receba a vida nesse cérebro, receba a vida nesses músculos. Meu irmão, isso eu estaria andando normal, foi para o batistério para se batizar. Aleluia, glória a Deus. Vai ver na hora. Mas se eu olhasse, ia ficar ruim. O cara vindo assim, ó. Mas como é que minha fé, mas é difícil. Às vezes, por isso que diz que o profeta em casa não tem honra. Porque você convive com um problema. E fica muito difícil para você ter fé, para resolver aquele problema. Tem que vir alguém de fora, que não vive, que não sente, que não, para poder profetizar sobre aquela situação. Porque nós estamos ali convivendo o dia inteiro. Né? De manhã, olha, 7 horas tem que tomar um remédio, 8 horas tem que tomar um outro, 9 horas tem que tomar mais um. Olha aí, não pode esquecer na hora do almoço, tem o remédio na hora do almoço. Meu Deus do céu, é só lembrança de coisas terrenas. Agora, a hora que você bota a fé em ação, meu irmão, é Deus que vai agir. Amém, queridos? É Deus que vai agir. Aí, o que aconteceu lá? Vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Está vendo aí? Ó? A unidade é só o começo. Quando nós andamos em unidade como filhos de Deus, é só o começo. Aleluia. E olha o que ele diz: agora não há restrição para tudo que intentam fazer. Quais são os projetos da nossa igreja? Quais são os projetos da tua vida? Quais são os projetos das famílias deste ministério? Meu Deus do céu, você está incluído. E ele diz: vinde, desçamos, olha aí, de novo, no plural, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Era uma obra. Você imagina um carpinteiro falando agora em outra língua.
botar um prego aqui, ele vai falar o quê? Ninguém vai entender o que ele vai falar. E aí diz: destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Ou terra, né? Então nós vemos ali que Deus fez que aquela obra não podia continuar. Tem obra, meu irmão, que Deus não está aprovando. Nós fazemos muitas coisas que Deus não aprova. O intuito era bom. Vamos chegar lá no céu. Aí, mas o Salvador ainda não tinha vindo. Então nós precisamos entender o que nós temos que fazer para agradar a Deus. Aleluia! Deixamos, confundamos e o Senhor, né? São as palavras desse texto aí que a unidade no batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, vamos ver mais uma unidade aqui, descrita na palavra. Mateus 3, versículo 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão. Ele ia se batizar, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha a trindade aí, ó. Onde estava o Filho? Saindo das águas. Onde estava o Espírito? Descendo como pomba. E onde estava o Pai? Falando: este é o meu Filho amado, dando testemunho. É o Pai que testemunha nas nossas vidas, amém? Amém, Jesus. Aleluia! Que nós possamos agradar ao nosso Deus. As palavras aqui é Jesus o Filho, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz dos céus, que era o Pai falando. Vamos ver agora a unidade da igreja. A igreja reunida em oração, aguardando a descida do Espírito Santo prometido por Jesus. Atos capítulo 1. Vamos lá em Atos. E comendo com eles, versículo 4, determinou-lhes. Tem coisas que Deus determina na nossa vida. Uma determinação de Deus é uma determinação de autoridade, irmãos. Ele diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. O que Deus fala sempre conosco? Não saia da igreja, não importa o vento, não importa a luta que você esteja vivendo, não saia, não deixe o corpo. Jesus falou isso à igreja. Olha lá: não se ausentem de Jerusalém, porque a minha promessa nesse momento é em Jerusalém. Ele diz: mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Versículo de número 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Quarta-feira, amanhã, é culto de oração. Você está esperando o milagre? Está esperando a promessa de Deus? É quando a igreja unânime se reúne para poder receber os milagres de Deus. E ele diz: olha, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero que você observe as palavras desse texto. Todos perseveravam unânimes. Como a igreja vivia naquele tempo, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É um pouquinho mais na frente, né? Atos 2. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja precisa perseverar nesses detalhes. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens
distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade, diariamente, perseveravam unânimes no templo. Unânimes, havia unanimidade. Não havia partidos. Hoje, no Congresso, para passar qualquer PEC, tem que ter o quê? 2/3. Mudança de Constituição, vai mexer na Constituição, tem que ter 2/3. Mas na igreja, não é 2/3, nem meio, mais um. É unanimidade, é 100%. Todos nós temos que pensar igual, temos que ter a mesma fé, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito. Olha só. E ele continua. Louvado seja o nome de Jesus. 40. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. São detalhes, observe as palavras, né? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos que creram estavam juntos. Mas quem creu no Senhor Jesus? Levante a mão assim. Então, glória a Deus. Precisamos estar juntos. Não pode ter ninguém fora. Né? A palavra de Deus fala isso, olha só. Tinham tudo em comum, distribuíam à medida que alguém tinha necessidade, perseveravam unânimes no tempo, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Amados, é coisa tremenda isso. Você sabe que tem irmão passando luta e não traz o alimento para o armazém da igreja. Que cristãos somos nós? Que cristãos somos nós? Você abre em casa, a tua despensa tem lá. E o irmão que está passando luta, está desempregado, a família toda na luta, precisa da cesta básica, e a cesta básica vai sem café, vai sem biscoito, vai sem leite. Né? Por quê? Porque esse tipo de alimento está faltando na cesta básica da igreja. Nós precisamos ter no nosso coração um pouquinho mais de misericórdia. Aleluia. E quando vem a perseguição na igreja? Atos capítulo de número 12. Os 5 primeiros versículos. Tem cristão que gosta só de orar quando está perseguido. Né? Quando está debaixo, Satanás está no calcanhar dele, aí ele vem para a igreja. Né? Aí ninguém quer. Satanás está batendo o dente no calcanhar dele. Aí ele vem. Olha só, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Qual é o objetivo do diabo? Matar, roubar e destruir. Maltratar o crente. Olha lá, fazendo passar a fita de espada a Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. Ó, perdeu a cabeça. Vendo ser isto agradáveis aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, que eram os dias dos pães ásperos, dia da Páscoa, tá? Na época, semana da Páscoa. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Para quê? Para matarem ele, na segunda-feira. Aí vem, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração que incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Como é importante a oração da igreja. Muitas vezes nós, vou usar uma palavra forte, desqualificamos a oração da igreja. Ah, eu vou amanhã, não vou hoje não. O culto é vazio, o culto é o melhor culto da igreja. Meu irmão, mas é o culto mais poderoso da igreja. É o culto que pode botar um preso em liberdade. É um culto que pode curar alguém que está no CPI. É um culto que a gente vai orar, vai interceder pelos governantes, para as leis não serem tão duras. Você está sentindo o peso do imposto de renda no teu salário? Meu irmão, temos que orar para que haja uma mudança na legislação dessa área. Nós temos que orar, nós temos que orar, nós temos que orar. O único que pode mudar
O rumo da nação é a igreja. O único que pode intervir nos governos é a igreja. Meu irmão, nós temos exemplos poderosos na Bíblia de intervenção, de homens de oração. Daniel, homem de oração. José, imagina dentro da cova. O que ele devia estar pensando do irmão? Quando eu sair, eu mato eles todos. Ah, não. Ele foi pedindo discernimento a Deus. Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Nós temos um Deus que podemos conversar com Ele, meu filho. Nós temos um Deus que é amigo, que se levanta do trono para te ouvir. Aleluia. É tremendo, meu irmão. Para te livrar, para te dar escape. O que José, pedindo a Deus entendimento, quando tudo volta ao normal, que os irmãos dele aparecem diante dele, ele começa a se revelar para o irmão, como sendo um instrumento de Deus que veio na frente, para que os irmãos fossem poupados. Não deve ter sido fácil para ele, porque a juventude toda dele passou preso, passou perseguido, mas chegou o momento da exaltação, até que ele chegou a ser governador do Egito, né? O segundo homem abaixo de Jesus. A hora havia oração incessante. Eu queria falar agora um pouquinho sobre Israel. Falamos da igreja, a unidade da igreja, vamos ver a unidade de Israel. Israel, ainda sem uma experiência na área de guerra, precisou estar unido ao seu líder Moisés para vencer toda a oposição do povo amalequita. O povo era escravo no Egito. Escravo não tem direito a nada, não pode nem aprender a manusear uma espada. Aliás, não tem nem espada. O escravo não tem direito a nada. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez na nossa vida, nos tornou livre. Você agora é livre para obedecer, para ser abençoado, né? E aí vem Êxodo capítulo 17, aquele povo sai do Egito, e o que acontece com ele? Uma perseguição. Novo convertido tem muito isso, né? Quando deixa o Egito, deixa o mundo, Satanás se levanta e diz: para onde tu vai? Tu vai para a terra prometida? Tu vai seguir Jesus? E aí começa a pressão espiritual em cima do novo convertido. Aí vem aqui, olha só o que diz, olha. Versículo 8 em diante. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, no cimo do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Meu irmão, olha, tenho guerra com Amaleque, meus filhos têm guerra com Amaleque, meus netos têm guerra com Amaleque, vai ter guerra de geração em geração. É o inimigo. O inimigo não está preso, né? Satanás ainda não está aprisionado.
Satanás está solto. E nós precisamos nos lembrar disso. Eu quero me fixar nesse texto, não quero fugir para outra parte da Bíblia, quero me fixar na unidade do povo ao seu líder. Em primeiro lugar, Deus descreve que Amaleque veio e pelejou contra os filhos de Israel. E quando Amaleque veio pelejar contra Israel, o seu líder Moisés tomou algumas atitudes. E a primeira atitude dele foi dar ordens aos seus, para que pelejassem contra Amaleque. E os seus obedeceram. Meu irmão, Deus fala que nós temos a autoridade dele para pisar serpentes e escorpiões. Nós temos a autoridade de Deus. Quem crê, sinais o seguiriam. Qual sinal? Expeliriam demônios. Então nós temos o poder de Deus para vencer o inimigo, para vencer Amaleque. Você pode dizer assim, a obediência, a liderança traz vitória. Aleluia. A segunda ordem de Moisés disse que estaria no monte, clamando ao seu Deus. Ele subiu com Arão e Hur. A terceira ordem foi, Moisés tomou atitude também. Ele não só ordenava, mas também agia. Um líder deve aprender a agir também. Mas o líder também é humano. O líder também sofre de cansaço. Moisés ergueu os braços para o alto e o povo, só vitória. Você já viu como é que está o Campeonato Brasileiro? As torcidas, como é que é? O tempo todo, aqueles homens, aquelas mulheres ficam no Maracanã, nos estádios, fazendo esse movimento. Parece que não se cansa. Mas o crente levanta a mão para adorar a Deus. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Ai, Senhor. Parece que tem um peso. Moisés sentiu esse peso. É o peso espiritual para você levantar a tua mão e adorar a Deus. O mundo espiritual não quer que você adore a Deus. O mundo espiritual vem pelejar contra a tua adoração, para que você não seja vencedor. Os auxiliares diretos de Moisés tomaram uma pedra. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, disse Jesus. E fizeram Moisés descansar nela. Você se lembra de Jacó? Jacó pegou uma pedra e botou como travesseiro, descansou nela. O que Deus manda a gente fazer? Entra no descanso de Deus. Jesus nos abriu o descanso. Há um descanso para o povo de Deus. Deus quer fazer tua alma sossegar. Isso é simples. Sossegar a alma. Mas quantas almas estão se debatendo? Aleluia. Segurou um dos seus braços e Arão o outro. E ficaram ali, auxiliando. Porque ele de mão levantada, Israel prevalecia. Assim ficaram as mãos de Moisés firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e todo o seu povo. O que podemos tirar deste texto para a igreja, para a nossa vida como igreja do Senhor? O diabo está o tempo todo pelejando contra a igreja do Senhor. E a igreja não pode simplesmente ficar olhando o diabo agir. Deus já nos assentou sobre a pedra que é Jesus. Deus nos deu armas espirituais, mas essas armas só funcionam em uma condição. Lembra do início da mensagem? Na unidade. Havia uma unidade entre Moisés, Hur e Arão e Josué com o seu povo. Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Moisés abaixava a mão, Josué começava a perder a peleja. Meu irmão, muitas coisas acontecem na nossa vida espiritual, de perdas e ganhos. Por quê? Porque a mão não está mais se levantando para Deus. Nós precisamos estar na posição de vitória. Quando o líder de louvor fala, levante a tua mão, na hora da bênção final, toque no céu pela fé, levanta a tua mão.
É a tua vitória, é a bênção é recebida, a vitória é recebida de mãos levantadas. Mas quantos crentes estão assim? O louvor, rapaz, meu Deus, 1000 graus de poder, ele está ali, está na era do gelo. Está na era do gelo. Vão para dentro, porque o frio está intenso na vida dele. Mas a hora que ele levantar a mão, o fogo desce. A vida dele é aquecida. O milagre começa a acontecer. Como eu disse no meio da mensagem, a velocidade é da luz, né? Porque Deus é luz. Lembre-se sempre disso, as armas só funcionam quando estamos em unidade com o corpo de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo nos avisa que devemos nos examinar antes de tomarmos do pão e do cálice. Se participarmos sem discernir o corpo, comemos e bebemos juízo. Estejamos juntos com a nossa liderança. E começa com a liderança menor. Você pensa que é só a minha vida? Não. A liderança menor. Jovens! Estejam sujeitos à liderança. Área infantil, estejam sujeitos à liderança. Recepção, estejam sujeitos à liderança. Evangelismo, estejam sujeitos à liderança. E assim sucessivamente. Nós precisamos entender que devemos estar junto com a nossa liderança maior também. Segure a mão dos seus pastores, sustente a mão dos seus pastores. E como é que eu posso fazer isso, pastor? É simples, abraça a sua igreja. Abrace o ministério, não é aqui que você tem se alimentado, não é aqui que você tem crescido. Abrace os projetos da igreja. Engaje-se nos planos de Deus para este ministério. Envolva-se com os desafios financeiros desta obra. Subalteiro com o seu líder, pois já estamos firmados na pedra. Sustente as mãos do seu pastor e de sua pastora. Você pode fazer isso? Isso é demais? Deus quer dar vitórias à sua igreja. Deus quer que desbaratemos os nossos inimigos. Sabe o que é desbaratar? É acabar com as baratas. É desbaratar. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer que risquemos o nome do nosso inimigo em nossas vidas. Você já tem que sair de casa, levantar e dizer glória a Deus. Aí tem muito crente que levanta, ó vida, ó vida, ó vida. Meu Deus, como Deus vai agir numa vida dessa? A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória dele. Então nós precisamos já levantar, ó, pisando na cabeça do diabo, dar glória a Deus na cama mesmo. Glória a Deus. Já começa a botar o diabo para correr da tua casa. É assim que funciona, meu irmão e minha irmã. É assim que funciona. Deus quer dar vitórias à sua igreja. Deus quer que desbaratemos verdadeiramente o nosso inimigo e risquemos da nossa vida o nome dele. Vamos nesta tarde renovar os nossos votos de unidade. E eu quero que, não agora, mas no decorrer desses dias, você procure o seu líder. Você fazia trabalhos de evangelismo e não faz mais. Alguma coisa aconteceu que te tirou da unidade. Você estava envolvido na área infantil e não está mais. Por quê? Porque cansou, alguma coisa aconteceu. Procure o seu líder. A área da recepção. Tão bonitinho a gente chegar na igreja, ter um casalzinho recebendo a gente. Às vezes está a Patrícia e Serra, às vezes Ângelo e Andréia, às vezes não, o casal ali recebendo os irmãos. Como é bom, como é bonito, como é interessante. Então eu quero que você tome uma atitude. Procure o seu líder no decorrer desta semana e acerte o seu passo com ele enquanto está a caminho.
Vou fazer uma pergunta só. Você quer milagre? Você quer o agir de Deus? Ver o agir de Deus na tua vida? Caminhe junto com a sua liderança. Abrace a obra de Deus. Quero também que você faça uma oração, colocando-se integralmente nesta obra, nesta igreja, neste ministério. E não adianta você ficar fora do corpo, ficar à parte. O corpo todo envolvido e você fora. Aqui, o envolvimento ele está aqui fora. Aonde está ele? Está aqui fora. Você tem que tomar uma atitude de se envolver, se engajar, porque Deus te chamou, como foi pregado domingo, a ser servo, amigo e filho. Nós precisamos nos envolver, porque Deus não chamou ninguém para ficar fora da obra. Há sempre um espaço para a tua vida. Deus requer a unidade. Somente na unidade teremos vitória contra o inimigo da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que igreja? A igreja que está na pedra. A igreja que está firmada na rocha, que é Jesus. Deus quer manifestar a sua glória neste lugar, mas precisamos nos unir como um corpo. Precisamos viver a unidade verdadeira. Deus quer fazer esse lugar tremer, como na igreja primitiva quando se reuniam. Você acha que somos poucos? Se tiver 2 ou 3, meu irmão, Deus se manifesta. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. A igreja primitiva, quando orava, o lugar tremia. E a minha oração nesta noite é que o Senhor venha tremer este lugar, venha sacudir as nossas vidas, que possamos nos envolver com a obra do Senhor, como membros do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Eu vou convidar o Márcio, vem cá, Márcio. Eu vou te pedir para que você venha aqui na frente.